quando chegou ao Brasil, quando chegou no verão. E na sequência, nosso diretor, nosso gerente vai dar uma palavra também com vocês para falar da loja em Ribeirão, como é que está as vendas e o mercado aqui no interior. E aí a gente abre também para perguntas, se vocês ficarem à vontade, tirarem dúvidas, né? E posso render boas pautas para vocês, né? Eu acredito que essa manhã seja uma manhã de muito network, muitos conhecimentos que possam render boas matérias aí para vocês, tá bom? Obrigada pela presença e queria chamar o então para dar início aqui ao nosso evento. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal, pela presença. Meu nome é Henrique Arana, eu sou head de comunicação e relações públicas da BioID aqui no Brasil. E como a Paula bem falou, a ideia hoje é a gente bater um papo para eu falar um pouquinho mais sobre a BioID, algumas coisas que muita gente ainda não conhece sobre a marca. Eu acho que vocês, nos últimos meses, certamente têm sido impactados, né, pela BioID, seja vendo carros nas ruas, seja pela propaganda na novela ou nos telejornais da TV Globo. Enfim, a gente tem crescido bastante. É um ano muito importante, é um ano que o Dolphin, esse carrinho que está aqui atrás, mudou a história da indústria automotiva brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre a BioID, sobre os dados da BioID, sobre as projeções da BioID, e depois no final vocês vão ficar à vontade para fazer perguntas, e mais após o evento também, se tiverem tirar dúvidas individualmente, também fiquem super à vontade. A gente tem falado muito na BioID de uma reindustrialização do Brasil. Por quê? Porque nós estamos chegando e trazendo tecnologia para a BioID, que vai ficar com o espaço que é da Ford em Camaçari, na Bahia, aqui em Salvador. E a gente vai começar as obras agora no mês de fevereiro, e a gente espera que já no final de 2024, começo de 2025, a gente comece a produzir carros elétricos e híbridos made in Brasil. Que é um grande avanço e que a gente espera que o novo que foi um divisor de águas nesse setor, um carro elétrico custando R$149 mil, que a gente consiga ter modelos ainda mais acessíveis. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Bom, isso é uma coisa que a gente tem visto muito mais frequente do que antes, né? Tempestades, incêndios, altas temperaturas, isso é algo que tem acontecido com cada vez mais frequência e é, claro, uma causa do aquecimento global, né? A gente tem essa questão do aquecimento global que tem causado muitos transtornos, né? A gente teve aqui vento de mais de 100 km por hora na cidade de São Paulo, a cidade ficou com algumas regiões com mais de uma semana sem eletricidade, sensação térmica de quase 60 graus. E aí vocês me perguntam, Henry, mas o que isso tem a ver com carro elétrico? Tem tudo a ver, porque a gente está falando de poluição. A poluição que é gerada hoje pelos carros, ela é uma das causadoras do efeito estufa que acaba prejudicando toda a natureza. E aí a gente tem cada vez mais esse mundo virando, saindo dos combustíveis fósseis e sendo movido a bateria. E a BioID, para que vocês conheçam, foi uma empresa fundada há quase 30 anos, especializada em baterias recarregáveis. Aquele StarTAC, não sei aqui se todos tiveram aquele StarTAC, aquele telefone que foi um dos mais icônicos no começo da era da telefonia celular, a bateria já era feita pela BioID. Então a BioID é uma empresa que se especializou em baterias ao longo desses anos, e em um momento o nosso fundador, Mr. Wang Shanfu, percebeu que haveria um espaço para você adotar essas baterias em carros, né? E o Mr. Wang Shanfu tem essa missão, né, de inovações tecnológicas para uma vida melhor. É isso que guia a BioID, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento, que vocês vão ficar bem impressionados com esses dados. Então, o Mr. Wang fundou a BioID como uma empresa de baterias há 30 anos, e ele pensou, por que não usar essas baterias para alimentar os carros, né? E aí a gente ficou pensando, bom, como é que isso pode ser feito?
E ele fez da forma mais inteligente possível. Ele comprou uma indústria de automóveis a combustão para começar a estudar o mercado e, a partir daí, desenvolver um carro elétrico. E para quem não sabe, a BYD é uma empresa que trabalha em 4 pilares fundamentais. O primeiro, o setor de automóveis, né, ou de veículos, onde a gente produz todos os tipos de veículos elétricos. Carros, ônibus, caminhões, empilhadeiras, rebocadores, todo tipo de veículo elétrico a BYD produz. Esse é o principal segmento hoje da empresa. Mas a gente também trabalha no setor de transporte ferroviário. A linha 17 Ouro do metrô em São Paulo está sendo feita agora pela BYD. A empresa que ia fazer a obra, aquela velha obra que ia ficar pronta para a Copa do Mundo, que está super atrasada, a empresa faliu e a BYD foi a única empresa que se propôs a, aproveitando a estrutura que já existia no local, para você não ter que derrubar e fazer tudo do zero, a desenvolver trens para utilizar nessa linha. Então a gente vai equipar e a gente não vai operar, a gente vai equipar aquela linha 17. A previsão é que no ano que vem essas obras sejam entregues. A gente também trabalha com energia renovável. A BYD é um dos maiores produtores de painéis solares do mundo, e aí isso faz parte um pouco do nosso ecossistema. Imagina o seguinte: você tem o painel solar para captar energia, você tem as baterias para armazenar essa energia e você tem os veículos para utilizar essas baterias sem poluição. Então você tem energia renovável e não poluente em todas as cadeias, em todas as camadas, né? A energia captada do sol, a bateria para você armazenar e o carro para você utilizar sem emitir poluentes. E por último, o que também pouca gente sabe, a BYD é uma das maiores produtoras de componentes eletrônicos do mundo. A gente produz, e aí fica quase entre óbvio aqui entre a gente, 80% dos iPads do mundo. Então 80% dos iPads do mundo são produzidos pela BYD. E 1 em cada 5 celulares no mundo possui alguma tecnologia desenvolvida pela BYD. Então, muito mais do que uma montadora de carros, nós somos uma empresa de tecnologia que também produz carros, assim como produz componentes eletrônicos, assim como produz trens, assim como produz painéis solares. Então isso é muito legal para entender um pouco de como a BYD quer se estabelecer no mercado. Nós nos autodenominamos uma Green Tech, né? Uma empresa de tecnologia verde, que a gente tem como objetivo ajudar a reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Então, para vocês terem uma ideia aqui, olha, quantas marcas a gente atende e nesses equipamentos dessas marcas, sejam notebooks, celulares, tem componentes da BYD. E esse é um dado muito legal. A BYD hoje é uma empresa de 600 mil funcionários. Os números na China são sempre muito impressionantes, né? E para vocês terem uma ideia, a BYD hoje tem 90 mil engenheiros que trabalham em 11 centros de pesquisa para desenvolver produtos. Então ela é uma empresa orientada para a inovação, para o desenvolvimento de novas soluções. Por isso que a gente diz que essa questão de não sermos uma montadora, sermos uma empresa de tecnologia, ela faz todo sentido quando você tem 90 mil engenheiros trabalhando dia e noite aí para desenvolver. Para vocês terem uma ideia dos números, a gente já aplicou até hoje 40 mil patentes. Em média, a gente pede mais de 10 patentes por dia útil. E já temos 28 mil patentes autorizadas em todo o mundo. Então, é uma empresa de inovação em todos os setores e que isso, obviamente, se reflete nos produtos que a gente traz para o consumidor, nos nossos carros, nos nossos componentes eletrônicos. Então, é muito legal a gente perceber que é uma empresa realmente orientada pela tecnologia, que tem um esforço muito grande. Mais de 10% do pessoal, aqui 15% do pessoal, é voltado apenas à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. E aí tem um dado muito legal, que no mês de novembro, a BYD completou 6 milhões de carros de o que a gente chama de energia limpa produzidos. O que são carros de energia limpa? São os carros 100% elétricos e são os carros híbridos. É a primeira empresa no mundo a atingir essa marca. Agora tem um detalhe muito interessante. Do carro número 1 ao carro 1 milhão, a BYD demorou 13 anos
para fazer a produção. Do carro 1 milhão ao carro 3 milhões foram 18 meses. Do carro 3 milhões ao carro 5 milhões foram 9 meses. E do carro 5 milhões ao carro 6 milhões, 3 meses. Em agosto, a gente produziu o carro de número 5 milhões e em novembro nós entregamos o carro de número 6 milhões. É a primeira empresa no mundo a atingir essa marca. E a BYD também é a primeira empresa no mundo que deixou de produzir carros somente a combustão. Então, quando eu falei lá atrás aquela história, nós compramos uma indústria de carros a combustão para aprender como faz os carros, para depois transformá-los em carros elétricos. A gente, a partir de março do ano passado, deixou de produzir carros somente a combustão. Então, hoje a BYD só produz carros 100% elétricos e carros híbridos. E a gente vai falar um pouco mais dos híbridos um pouco mais na frente, porque aqui no Brasil a gente tem uma característica muito especial, que é o etanol, e a gente também está desenvolvendo produtos nessa área. Então a gente é líder global em vendas de veículos de energia limpa, ou seja, é a empresa que mais vende no mundo carros elétricos e híbridos. Já estamos presentes em mais de 400 cidades, 70 países e nos 6 continentes. Então é uma empresa global. Muita gente pergunta, a BYD é uma empresa chinesa? É uma empresa chinesa com muito orgulho, mas é uma empresa global, que hoje está espalhada em todos os continentes. Já é uma empresa que tem ramificações. E o Brasil é um país estratégico para a BYD. Aqui é um dado muito interessante, quando a gente fala do nosso compromisso. A BYD tem um compromisso, que é ajudar a reduzir em 1 grau a temperatura da Terra. Então, lá naquele começo da apresentação, quando eu falei dos fenômenos climáticos que estão acontecendo aqui no Brasil, isso faz todo sentido. A gente ter essa tecnologia, esse ecossistema que possa ajudar a gente a reduzir em 1 grau a temperatura do planeta. A gente tem aí a COP acontecendo nesse momento, sendo discutido. A gente sabe que essa questão climática, que era uma questão para gerações futuras, virou já uma questão para gerações atuais, ou seja, nós já estamos sentindo os efeitos dessa mudança climática, e a BYD tem esse compromisso em reduzir em 1 grau a temperatura do planeta. E até agora, os veículos produzidos pela BYD já evitaram a emissão de mais de 30 trilhões de quilos de CO2 na atmosfera. Então, depois eu vou dar um exemplo de, por exemplo, um carro, Dolphin, por exemplo, que roda em média 13 mil quilômetros, que é o que o brasileiro roda, 36 quilômetros por dia, que é a média do brasileiro, ele deixa de emitir 1,5 tonelada de CO2 durante um ano. Então, é um efeito muito importante. Um Dolphin, quando roda 150 mil quilômetros, é o equivalente a você ter plantado 115 árvores. Então, se você fizer essa conta exponencialmente, com a entrada dos veículos elétricos e híbridos, você vai perceber o quanto isso pode ajudar a natureza. Aí vocês me perguntam, é um objetivo utópico? Não, é um objetivo realista. Especialmente se falando numa empresa com esses números que eu acabei de falar para vocês e com esses dados. Quanto mais carros a gente tiver rodando, mais oportunidades a gente vai ter de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E o Brasil é um país onde isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a gente tem uma matriz energética limpa. Em alguns meses, a gente chegou a ter já esse ano 90% da energia gerada no Brasil de fontes renováveis, hidrelétricas, solares e eólicas. Então, para o brasileiro faz todo sentido ele ter um carro elétrico, porque essa eletricidade vem de uma fonte limpa. Então, você de novo está naquele círculo virtuoso, né? Onde você tem uma geração de energia limpa e onde você utiliza um veículo que não polui. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com o carro elétrico, mas para você saber se o carro elétrico é bem fácil, é só olhar para a traseira dele e ver se não tem escapamento. Então fica bem fácil você saber se o carro é elétrico ou não. Então esse é um dado muito importante. A gente tem, e a cada mês obviamente ele vai aumentando, porque mais carros estão entrando na rua e rodando, e a gente vai conseguindo alcançar esse objetivo. E aí vamos entrar um pouquinho agora no mercado nacional. Como eu falei, o Dolphin foi um divisor de águas no mercado brasileiro. A BYD, até junho,
muito pouca gente tinha ouvido falar nela. E a partir do lançamento do Dolphin, a gente teve um fenômeno de vendas. O Dolphin hoje é o carro elétrico mais vendido disparado. Eu vou mostrar para vocês os números, é muito impressionante os números do Dolphin. E é o carro do ano para praticamente todas as publicações. A gente ganhou recentemente da revista Autosport o carro do ano. A gente hoje à noite está concorrendo no UOL com grandes chances de ganhar, mas o Dolphin já ganhou mais de 10 prêmios nesses últimos meses por conta do seu desempenho. Por quê? Porque ele foi importante para que muita gente que tinha ou a curiosidade ou a vontade de ter um carro não poluente, ter acesso a esse carro. A gente fala 149.800, eu não gosto de usar o termo acessível, porque eu acho que ainda para os brasileiros muito pouca gente tem 149.800 para comprar um carro, mas comparando com os veículos anteriores, a gente já consegue ter um carro numa situação onde ele fica mais viável, vamos dizer assim, né? Eu prefiro usar a palavra viável do que acessível. E sabe o que aconteceu? A gente causou um efeito enorme no mercado. Todas as montadoras tiveram que se mexer. Por quê? Porque os preços dos carros, especialmente dos carros elétricos, estavam muito supervalorizados. Para você ter uma ideia, uma das nossas concorrentes acabou de baixar em R$100 mil o preço do carro. Se a pessoa consegue baixar em R$100 mil o preço do carro, significa que ela estava com um patamar, né, de lucro sobre aquele produto muito alto. E agora, com a concorrência da BYD, com carros que são tecnológicos, eficientes, que têm um preço competitivo, as outras empresas vão ter que se mexer. E o Dolphin foi um divisor de águas, porque ele é um carro que chegou, e logo que ele chegou, ele começou a ter uma venda muito grande. A gente, logo nas primeiras horas, quando ele foi lançado, foi muito legal, porque as pessoas nem tinham visto o carro ainda. Elas já correram para as concessionárias para comprar, mesmo sem o carro ainda estar disponível. Por quê? Porque elas queriam ter essa experiência. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco de relação de custos, para vocês entenderem por que vale a pena você ter um carro elétrico. Bom, aqui a gente tem alguns números, como eu falei, do mercado. Esse aqui é o último ranking disponível, é o ranking de novembro. O Dolphin vendeu 1.373 unidades, mais 321 unidades do Dolphin Plus. A soma do Dolphin é maior do que todos os outros veículos elétricos somados. Então a BYD vendeu mais veículos elétricos no mês de novembro com o Dolphin do que todos os concorrentes somados. Inclusive nós ocupamos aqui também o segundo lugar com o Yuan. Então esse se a gente comparar com o segundo colocado, que é o Yuan, a gente está falando em 6, 7 vezes diferença. Então isso mostra a força que o Dolphin chegou. Aqui em novembro, a gente pode ver o acumulado por marcas. Olha a diferença. 2.100 carros da BYD, primeira colocada. 367 da Volvo. Quer dizer, você tem uma diferença enorme do primeiro para o segundo colocado. E isso é algo que já vem acontecendo nos últimos meses. Aqui, para vocês terem uma ideia, é o acumulado do ano. Nós estamos 3 vezes à frente da Volvo, que é a segunda colocada. Nesse caso aqui, eu estou falando de veículos 100% elétricos, tá? A gente também tem dados muito positivos nos carros híbridos, mas os carros híbridos têm uma diferenciação um pouco maior. Você tem os híbridos que a gente chama de plug-in, que é aquele que você pode carregar, e você tem aquele híbrido que só tem a bateria, que ela é regenerada pelo motor, mas você não pode plugar na tomada para carregar. Então você tem aí um dado que mostra o quanto a aceitação do Dolphin e dos carros elétricos melhorou. Para vocês terem uma ideia, da BYD, esse ano, em comparação com o ano passado, o nosso crescimento vai ser de 5.400%. Nós estamos saltando de cerca de 300 carros vendidos em 2022 para mais de 15 mil carros que vão ser vendidos em 2023. Então essa é uma amostra de que aquela coisa de que o carro elétrico é o carro do futuro, é o carro que, de novo, é a mesma coisa da mudança climática. Ela não é mais o amanhã, ela já é o hoje, né? É óbvio
que a gente tem muitos desafios ainda, especialmente na questão da infraestrutura, mas eu vou dar depois alguns exemplos para vocês entenderem que não é tão complicado e essa questão da infraestrutura também não é um bicho de 7 cabeças. Aqui é um exemplo bem legal que a gente fez uma conta para comparar um carro elétrico com um carro a combustão. Eu fiz duas contas básicas aqui. A primeira é uma recarga do Dolphin. Então o Dolphin, para você abastecer o Dolphin na tomada, e inclusive ele pode ser ligado na tomada mesmo, essa aqui de 3 pinos, você pode abastecer ele numa tomada, recarregar ele numa tomada de 3 pinos, você vai gastar mais ou menos, isso varia obviamente de região para região, mas uma média de R$31 de energia. Para fazer a mesma quilometragem, que é de 291 km segundo o Inmetro, você num carro a combustão gastaria R$148, ou seja, R$117 de diferença, 80% a menos. Agora vamos fazer a conta do ano. O brasileiro roda em média 36 km por dia, o brasileiro de São Paulo roda em média 36 km por dia, o que dá 13 mil km por ano. Com o Dolphin, você vai gastar de combustível R$1.373 de energia. E de combustível, você gastaria R$6.630, ou seja, você teria uma economia de R$5.257 por ano, os mesmos 80%. Vamos fazer uma conta básica. 5 anos, que é a média mais ou menos que você fica com um carro. Você está falando aqui em 5.200, você está falando em mais ou menos R$25 mil. A BYD dá 5 anos de revisão 100% grátis, além da garantia, nos carros elétricos. Você não paga nada. Nos primeiros 5 anos ou 100 mil quilômetros, você não vai gastar nenhum real. Vamos colocar aí mais uns 10 mil que você iria gastar nesses 5 anos, acho que chutando por baixo, a gente está falando aí de R$35 mil. Em alguns estados, infelizmente no estado de São Paulo, o nosso governador vetou, mas em vários outros estados, o IPVA já é gratuito para os carros elétricos, você economizaria aí, mais ou menos também, ao longo de 5 anos, cerca de R$20 mil. Ou seja, no estado onde o IPVA é gratuito, como agora acabou de começar na Bahia, você tem vários em Brasília, você em 5 anos economiza 1/3 do valor do carro. Se você está falando de um carro de R$150 mil, você está falando que você em 5 anos consegue economizar mais ou menos R$50 mil, 1/3 do carro. Aí você fala, talvez seja aquela diferença para um carro a combustão, sendo que o nosso carro tem uma série de features que um carro a combustão não traz. Um carro elétrico tem cerca de 4.000 peças a menos do que um carro a combustão. A nossa manutenção é a cada 20 mil quilômetros e não a cada 10 mil quilômetros, como os carros a combustão, justamente porque é um carro muito mais simples e quando você tem menos peças, você tem menos chance de ter algum problema mecânico. Não precisa trocar óleo, não precisa trocar filtro, você tem uma situação muito mais tranquila. Então aqui eu acho que é um exemplo bem legal para entender que aos poucos o veículo elétrico vai virando uma realidade e uma realidade que vocês precisam fazer conta mesmo, para você entender na ponta do lápis o que vale a pena. E aí entrando um pouquinho no Brasil, eu já dei uma palhinha no começo, mas eu queria falar um pouco da nossa fábrica em Camaçari. A BYD ficou com um espaço que era ocupado pela Ford, que é onde a gente vai construir a nossa fábrica. A gente vai investir R$3 bilhões e o início de funcionamento está entre o final de 2024 e o começo de 2025. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter uma capacidade na primeira fase de produzir 150 mil veículos por ano. Serão produzidos pelo menos 3 modelos lá. A gente já anunciou o BYD Dolphin, o BYD Song, que é o nosso veículo híbrido, e o Yuan, que é a nossa SUV 100% elétrica. A gente espera chegar entre empregos diretos e indiretos em 10 mil pessoas. E a gente se propôs a desenvolver uma cadeia local
de fornecedores para incentivar não apenas a mão de obra local, mas também a indústria local a nos ajudar a fornecer peças e serviços para que a gente fomente essa região. E tem uma coisa muito legal. A nossa vice-presidente executiva global e CEO das Américas, que está aqui no Brasil fazendo uma visita, um tour pelas cidades, ela acabou de anunciar que até o fim do primeiro trimestre, ou seja, até março do ano que vem, a gente vai lançar o Dolphin Mini, que é uma versão menor do Dolphin, que vai ser ainda mais barata do que os R$ 149.800. O preço, obviamente, a gente só vai anunciar no lançamento, mas eu tenho certeza, posso afirmar para vocês que será novamente uma mudança de patamar na história do mercado de carros do Brasil. É um carro que chega também super tecnológico, um carro super bonitinho. Fora do Brasil ele chama Seagull, né? Depois se vocês tiverem curiosidade para olhar, ele já está disponível em outros mercados e ele chega agora no primeiro trimestre para nos ajudar a incorporar o nosso line-up de vendas. Durante 2024 a gente vai ter uma série de lançamentos também de outros modelos, híbridos e 100% elétricos. A gente sabe que no Brasil, um país de distâncias continentais, e acho que aqui na região de Ribeirão Preto é um bom exemplo, né? Você tem muita gente que mora próximo aqui, ou que tem uma fazenda, ou que tem um sítio, ou que tem uma casa de campo, e que você precisa se deslocar em distâncias maiores. Nesse caso, a gente acha que vai haver uma transição do carro normal a combustão para o carro híbrido. Por quê? Olha que incrível. O Song, que é esse carro que está aqui atrás de vocês, a SUV preta, ele faz com um tanque de combustível mais de 1.100 quilômetros. Com um tanque de 60 litros, o carro faz mais de 1.100 quilômetros. E se você plugar ele na tomada várias vezes para recarregar a bateria, você pode fazer quantas vezes você quiser, essa autonomia sobe ainda mais. Então você tem aí um carro com uma super autonomia, um carro é a SUV mais econômica que existe, e que você pode aproveitar para, por exemplo, quem precisa percorrer distâncias maiores. Aí muita gente vai me perguntar, e a questão da infraestrutura? Está melhorando bastante, acho que cada vez mais vocês vão ver postos de recarga espalhados. Existem vários tipos de carregadores, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nos nossos carros, a gente tem o carregador normal de 3 pinos. Qual é? É um cabo que você liga direto do carro na tomada de 20 amperes. Para vocês terem uma ideia, no caso do Dolphin, ele, na tomada 220, ele vai demorar cerca de 12 horas para carregar o carro. Ah, nossa, mas 12 horas é muito tempo. Depende. Quanto tempo você passa em casa de noite até sair para o trabalho no dia seguinte? No máximo, exagerando, em 2 noites você tem o carro carregado para rodar mais de 400 quilômetros. Porque, pelo Inmetro, o carro roda 291 quilômetros. Mas o Inmetro é a aferição mais austera, vamos dizer assim. Geralmente a gente diz que o Inmetro é o perverso da história. Mas por quê? Porque ele tem como missão dizer qual é o mínimo do mínimo que o carro vai rodar. Então, pelo Inmetro, o Dolphin roda 291 quilômetros. Pelas nossas medições, ele chega a mais de 400 quilômetros. E aí eu vou explicar uma coisa que também às vezes muita gente não sabe. O carro elétrico, ao contrário do carro a combustão, ele roda mais, ele tem mais autonomia na cidade. O carro a combustão é exatamente o contrário, né? A gente está acostumado, vamos viajar, vai render mais na estrada. Por quê? Porque toda vez que você usa o freio motor ou utiliza o freio do carro, ele regenera a bateria. Então você tem exatamente essa situação. Você consegue, na cidade, ter um desempenho melhor do que na estrada. E como o nosso uso, o uso no dia a dia é muito uso em cidade, ele acaba sendo ainda mais econômico. Então vamos pensar, você pode rodar 400 quilômetros, você consegue carregar ele na tomada de casa
em 12 horas. Então, se você deixou ali uma vez, 2 vezes por semana, carregando na tomada de casa, você já nunca mais vai precisar de posto de recarga, não vai precisar carregar em outro lugar. Aí você, depois desse carregamento, que é o mais simples, você passa a ter o que a gente chama de wallbox, que é exatamente esse que está aqui na parede. Esse é o que a gente chama de semi-rápido. Ele, mais ou menos, varia muito de carregador para carregador, mas mais ou menos ele tem 7 kWh, os melhores. Então você vai demorar, para carregar no caso do Dolphin, entre 6 e 7 horas. Mas já estão surgindo, em São Paulo você já tem algumas unidades, nas estradas aqui de São Paulo você já tem eletropostos com carregadores de 150 a 300 kWh. Se a gente estiver falando no caso do Dolphin, a gente está falando em menos de 10 minutos para você completar a bateria. Então você vai ter cada vez mais oportunidades de recarregar essa bateria de diferentes formas. E isso vai facilitar a vida de todo mundo. Então assim, dá para ligar na tomada normal. Eu tenho um sítio a 200 km de distância aqui de Ribeirão Preto. Não tem problema. Você vai para lá, chegando lá, liga na tomada normal, não precisa nem ter o equipamento, você já consegue voltar, passou o fim de semana lá, volta tranquilamente. Na estrada, cada vez mais eletropostos, quer fazer uma viagem mais longa, tem aplicativos que já mostram, inclusive, qual o roteiro que você deve fazer, aonde você tem os eletropostos. E no caso da BYD, a gente ainda, junto com o carro, dá um wallbox, um carregador para você. Então, na compra do carro, um wallbox custa entre 6 e 10 mil reais, ou seja, você também está levando junto com o carro esse presente que ajuda muito no dia a dia. Então, o que a gente espera? Que nos próximos anos isso cresça muito. Por quê? Porque, ao contrário dos postos de combustível, a gente tem mais players, mais empresas interessadas nisso. Por quê? Porque no caso dos postos de combustível, eles vão querer ter eletrocarga também, então vai ter lá a bomba de gasolina, de etanol, de diesel e vai ter o eletroposto. A gente tem as empresas fornecedoras de energia que já estão se mobilizando para isso. Eu não sei qual é aqui em Ribeirão, não sei se é a Enel também, CPFL, Enel e as outras já estão se movimentando para fazer também esses eletropostos, ou seja, para você ter essa oportunidade de fazer o carregamento. E você tem os pontos comerciais e as próprias concessionárias que cada vez mais também estão instalando esses carregadores ultra rápidos, onde você vai poder fazer. Mas o que eu sempre digo se a gente levar em consideração essa conta que eu fiz de casa, você consegue ter uma vida muito tranquila, sem precisar depender de terceiros, ou de sair de casa, né? Então, por exemplo, no meu prédio, eu não tenho carregador, mas eu tenho uma tomada próxima da garagem. Quando eu preciso, como eu tenho no trabalho, eu carrego lá a maioria das vezes, eu deixo na tomada carregando. Deixei de uma noite para outra, da noite até o dia, está praticamente carregado. E aí eu consigo usar, no caso do Yuan, que é o carro que eu estou usando, 480 km. Né? Eu rodo em São Paulo 20 e poucos por dia, quer dizer, eu tranquilamente consigo rodar 15 dias quase com um carro, sem precisar de uma recarga. Então, é um ecossistema que está crescendo muito, as vendas têm crescido bastante. A BYD está inaugurando, nesse mês de dezembro, 50 concessionárias em todo o Brasil. A gente vai chegar ao fim do ano com cerca de 100 concessionárias nomeadas em todo o Brasil, e até o final de 2024 a gente quer chegar a 200 concessionárias espalhadas em todo o Brasil. E o mais legal é que a gente conta com o apoio de grupos como o Eurobike, que são marcas fortes, que são marcas conhecidas, que as pessoas confiam para nos ajudar a trazer os carros para o Brasil. E o mais legal, e o que eu tenho visto nos últimos meses, é essa transformação. O concessionário, ele pegou, acreditou na marca, mas ele começou pequenininho, a concessionária era pequena, todo mundo já está tendo que trocar para concessionária maior, para abrir mais uma concessionária na mesma cidade, porque o volume de vendas está muito grande. E a gente acaba tendo esse ponto que é super importante, que é
a confiança das pessoas nos carros. E eu depois convido vocês, a quem ainda não testou, a fazer um test drive. Se não conseguir hoje, agende aqui com a Paula outro dia, passe aqui, pegue um dos nossos carros, faça o teste. A diferença do carro elétrico para o carro a combustão é enorme. E quem dirige um carro elétrico não vai mais querer dirigir um carro a combustão. Então eu faço esse pedido, mas dou esse alerta também. Depois que vocês dirigirem um carro elétrico, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande na aceleração, no silêncio, no nosso caso, no conforto dos carros, na praticidade que você tem e fora no que a gente está falando aqui nessa questão de economia de recursos. Então você tem uma série de benefícios que certamente vão se popularizar e aos poucos a gente vai tendo mais carros rodando, maior produção, redução de preço e assim a gente vai fazendo o mercado crescer. Então a BYD está muito confiante. 2023 já tem sido um ano maravilhoso para a gente. 2024 é um ano que promete ainda mais, especialmente por conta desse número de concessionárias sendo abertas, então a gente vai ter mais possibilidade de vender os nossos carros e a partir daí a gente vai ter cada vez mais carros rodando e certamente é aquela coisa, você começa a ver no condomínio, começa a ver no supermercado, começa a ver no estacionamento da farmácia, você vai tendo os carros rodando por toda a cidade. Eu vou, da minha parte, era isso, fico aberto a perguntas. Oi, bom dia. Bom dia. Na Bahia, no Brasil hoje a gente tem só 11 fornecedores de aço. Na Bahia, a Gerdau é a maior fornecedora. Houve-se uma história, um boato, que a BYD iria trazer o seu próprio aço para não sofrer tanta essa concorrência e, entre aspas, não ser sabotado ou burlada pelo mercado. Porque a gente sabe hoje que 42% do valor do veículo está no aço. Tem alguma estratégia para resolver esse problema do fornecimento do aço e também do plástico que vem junto? Outra coisa, gostaria que você falasse sobre as autovias de carregamento por indução. Eu estive nos Estados Unidos e alguns países, em alguns estados, no Colorado, principalmente, você tem a plaquinha de veículo elétrico que você carrega o seu carro. E a BYD parece que também ia fazer alguma coisa disso no Brasil? Com relação à questão do aço, uma coisa que é muito importante. A BYD é uma empresa muito verticalizada. Ela, na China, ela tem um controle muito grande da produção. Um bom exemplo é o Seal. O Seal é esse carro que está aqui, esse Sport Coupé branco. Você tem quase 80% do carro sendo feito só com peças da BYD. Basicamente, desculpa, você não tem banco, roda, vidro e mais alguma outra peça do carro. Todas as outras partes são feitas pela própria BYD. Aqui no Brasil, qual vai ser a estratégia da empresa? Algumas coisas no começo vão ter que ser importadas, porque, por exemplo, a bateria nesse primeiro momento vai ser importada, mas a gente quer desenvolver fornecedores locais. E aí vale, obviamente, além da concorrência do mercado, ou seja, a Gerdau ou outras empresas certamente vão ter interesse em participar desse processo e a BYD tem todo o interesse, como eu falei, em desenvolver uma cadeia de suprimentos local. Não só por questão de custos, mas por questão de gerar o desenvolvimento local. Uma coisa que eu esqueci de falar e acho que é bem legal, a gente vai desenvolver em Salvador um centro de pesquisas. Qual é a ideia? É a gente trazer tecnologia da China e aplicar na Bahia. A gente brinca que a gente quer transformar Salvador no Vale do Silício brasileiro. Qual é a primeira missão desse time? Que era uma coisa importante que eu tinha esquecido. Desenvolver um motor elétrico híbrido flex, para a gente poder usar etanol combinado com eletricidade. Por quê? Porque o etanol é um combustível verde, é uma marca do Brasil, e que aí você combina verde com verde, etanol com eletricidade. Então até o fim do ano a gente quer ter já desenvolvido ou anunciado esse motor flex. Então a gente quer muito contar não só com a expertise da indústria brasileira. O Brasil é um país grande produtor de automóveis, então você tem uma indústria já muito desenvolvida de autopeças, né, de peças para carros. O veículo elétrico
ele tem as suas particularidades, mas a nossa ideia é trabalhar com empresas locais e com parcerias para a gente ter esse fornecimento de peças. Com relação às vias de indução, essas são experiências que estão sendo feitas. Neste momento, para o Brasil, ainda não tem nada programado, mas a gente tem trabalhado para trazer todas as experiências que são feitas fora com sucesso, a gente certamente vai replicar aqui no Brasil. Perguntar uma coisa. Esse carregador que você vai junto com o carro aqui, ele carrega em quanto tempo? E segunda pergunta, aqui fora você tem um só, aqui na loja, é isso? E ele é para qualquer pessoa, pode passar e carregar? Ou ele é adaptado só para quem compra aqui? Como é que funciona assim? Agora eu preciso da ajuda do... É esse que vai junto com o carro, ele carrega em quanto tempo? O wallbox que vai, esse eu consigo. O wallbox carrega com o carro é esse mais ou menos que vai 7 kW, ele mais ou menos carrega em 6, 7 horas. Esse de parede, é um mais simplesinho, mas é um de parede. O aqui de fora que eu não sei. E o daqui que seria mais para cliente, que deixar e para carregar os carros do showroom. E tem um só? Tem um só aqui fora. Porque eu tive uma experiência muito ruim com o carro elétrico. Eu tive um Nissan Leaf e fiquei na estrada. E tem dificuldade, você chega no shopping hoje, você vai lá, todos são ocupados. Você passa na Anhanguera, está quebrado o carregador. Você vai viajar, você para no meio do caminho, só tem um, o cara está usando, demora. Você fica lá. Hoje eu compraria um híbrido, eu vendi, está com o meu sócio, está com dificuldade, no prédio dele não deixam ele abastecer, porque não deixam carregar, porque a tomada é do prédio, não é dele. Então hoje eu não compraria outro. Ele está querendo vender, está com dificuldade de vender. O híbrido, eu acho que é o excelente para o Brasil hoje. Deve saber mais, mas acho que vocês teriam que pensar uma maneira de ajudar nesse processo. Talvez fazer parceria com shops, colocar carregadores de vocês, colocar carregador que pode oferecer para que essa coisa ande. Isso é algo até que eu pedi pro Guilherme falar depois, né, da Eurobike Recharge. A gente já tem muito eletropostos nas rodovias, está crescendo muito isso. Porque realmente é um problema que a gente fala, né, tem medo de parar na estrada, não ter onde carregar, e está se tornando cada vez mais acessível. Depois o Guilherme vai trazer os números do que a gente tem hoje, para democratizar esse acesso. Concordo que tem que ser mais popular. E a gente, como eu falei, é um processo, não tem jeito. A gente não vai sair do 0 e ir para 100 do dia para a noite. A compra do carro elétrico, ela tem que ser uma compra bem analisada. É o que eu falei, por exemplo, o meu uso, né? O meu uso é 100% urbano. Eu viajo uma vez a cada 5 anos de carro. Quando eu for viajar de carro, eu vou alugar um carro. Não tem porquê, porque eu não quero ter um carro híbrido, né? É uma escolha minha, porque eu prefiro o carro elétrico. Mas quem, por exemplo, precisa viajar, tem distâncias maiores, realmente o mais indicado é o híbrido, porque você fica 100% tranquilo. Então, é um processo, a gente está trabalhando junto, não só com as empresas, shoppings, com o comércio em si, mas também com as grandes empresas, para que a gente tenha eletropostos de carga rápida, super rápida que eu falo, que é esse que você vai, é o tempo de você tomar um café na loja de conveniência, fazer um xixi, voltar, o carro já está carregado. E aí o que a gente está desenvolvendo também? Outras alternativas para você melhorar essa experiência. Por exemplo, aplicativos onde você reserva a sua vaga, ou seja, você não chega lá e depende se tem alguém carregando, tem que esperar. Você já reserva a sua vaga em tal horário a máquina fica bloqueada para você. Então são tecnologias que estão chegando e eu garanto que em 2 ou 3 anos a gente vai ter uma situação muito diferente. Não tem jeito. Primeiro chega o problema, depois vem a solução desse caso. Mas as empresas já estão se movimentando. Então, as grandes empresas como Raizen, como as grandes empresas de energia, Enel, CPFL, todas já estão se movimentando. Então, eu acredito que essa virada, especialmente com as vendas aumentando muito, ela vai acabar sendo bem rápida. Bom dia, Henri. Tadeu Donizete, do Ribeirão News. Nós fomos um dos primeiros produtores aqui de Ribeirão Preto a fazer o lançamento do ônibus elétrico da BYD em 2020, lá no Jardim, na área periférica de Ribeirão Preto. O ônibus foi apresentado à Prefeitura Municipal como transporte coletivo. A pergunta que eu faço é o seguinte: a bateria, você falou que no começo que a BYD já faz bateria há muitos anos. Você poderia falar um pouquinho sobre a durabilidade da bateria? Sim. Muito obrigado. Vou falar um pouquinho sobre bateria de carro e depois eu falo um pouquinho sobre bateria de ônibus. Elas têm a mesma tecnologia.
No caso da BYD, a nossa bateria se chama bateria Blade. Ela é uma bateria de ultíssima geração e a mais segura do mercado. Ela é feita em barras, né? Então são várias barras que juntas compõem o pack de baterias. E as nossas baterias, elas podem ser 100% recicladas. Então, como que funciona a bateria de um carro? E a mesma coisa acontece com os ônibus, tá? Você pode usar ela por um período. A gente estima que o período de duração da bateria seja de mais ou menos 3.000 ciclos, que dá uma média de mais de 1 milhão de quilômetros, que dá uma média de 20 anos de uso do carro. Depois essa bateria, ela pode ser retirada do carro e ela pode virar uma bateria estacionária de armazenamento, um power bank, para você, por exemplo, ter em casa. Eu tenho aqui energia solar, eu quero ter armazenamento de energia, se acabar a luz eu quero ter tipo como se fosse um gerador. Ela pode ser usada para isso, ela dura mais 20 anos. E depois, nesse período aí que a gente estima entre 40 e 50 anos, ela pode ser 100% reciclada, porque ela não contém metais pesados. As nossas baterias, elas são feitas de ferro litifosfato, que é um material que você pode reciclar. No caso dos ônibus, é a mesma coisa. Eu estava lendo, inclusive, ontem, um artigo que saiu da Prefeitura de Curitiba, que fez alguns testes com os ônibus elétricos, e para você ter uma ideia, um ônibus a combustão dura em média 10 anos. Um ônibus a bateria dura em média 15 anos. Também com os benefícios de uma recarga, né, na comparação diesel para a eletricidade muito mais baixa, com veículos que não produzem poluição sonora, que são super confortáveis. Nos nossos casos, os veículos têm ar-condicionado, Wi-Fi, piso baixo, são absolutamente silenciosos e em alguns modelos rodam 250 km. Então você pode usar o veículo o dia todo para fazer o trajeto e deixa ele carregando de noite quando ele não estaria em uso. Então esse uso da bateria é um uso muito de longo prazo. Você tem uma questão de longo prazo. E no caso das baterias de ônibus, a gente produz aqui no Brasil, a gente produz na fábrica em Manaus. A gente tem uma fábrica em Manaus. Só complementando essa resposta, hoje a BYD tem 3 fábricas no Brasil. Uma em Campinas, para a produção de chassis de ônibus e caminhões elétricos. Uma segunda em Campinas, para a produção de painéis solares. E uma terceira em Manaus, para a produção de baterias. E a quarta vai ser a fábrica de Camaçari, para a produção de veículos. Legal. Eu vi que lá em Campinas já tem, voltando à questão dos eletropostos, a BYD já tem desenvolvido um eletroposto de carga rápida que tem a bateria integrada para poder carregar. Esse sistema vai estar disponível para as empresas comprarem? Sim. Hoje já tem? Se tiver um shopping e quiser comprar, tem como? Você está bem informado. Nós estamos lançando esse sistema. Nos próximos dias a gente vai anunciar. E o que é legal desse sistema? Qual é hoje uma das grandes dúvidas com relação a carregadores? É a capacidade da rede de fornecer energia para os carregadores. Por quê? Porque você puxa muito para poder ter potência para mandar para o carro. Esse carregador, aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, é um carregador que foi desenvolvido pela BYD, que ele, junto com o carregador, ele tem uma bateria, um power bank, que fica sendo carregado o tempo inteiro, inclusive quando ele não está sendo usado. Quando a pessoa vai carregar o carro, ele utiliza a bateria como uma fonte alternativa para não puxar tanto da rede elétrica. Então, esse carregador, eu não tenho certeza, mas eu quase certeza que ele carrega a 210 kWh e ele só puxa da rede 60 kW. Isso é muito importante para lugares onde você não tem uma fiação, onde você não tem uma estrutura grande, tipo um supermercado, uma farmácia, um lugar que você não tem uma estrutura elétrica parruda, você consegue usar esse carregador. Então a BYD ela vai começar agora a disponibilizar uma linha de carregadores, já nas próximas semanas a gente vai anunciar, inclusive com esse que tem a bateria. E sobre esse investimento em eletropostos, a BYD pretende ela mesma implantar isso
Se for isso, como que ela pretende fazer? Porque até então eu não vi a BYD se posicionando. Nós vamos instalar eletropostos nos pontos X, Y, Z. Ela pretende fazer isso ou não? E se ela pretende, como ela pretende fazer? A BYD pretende fazer parcerias para estimular essa instalação de eletropostos. A princípio ela não tem planos dela montar e gerir esses eletropostos. Mas o que a gente quer fazer? Inclusive com essa linha de carregadores que a gente está trazendo para o Brasil de alta velocidade, a gente quer fazer parcerias para a gente expandir, seja com os dealers para expandir nos pontos de venda, seja com comércio, shoppings, hospitais, lugares que tem grande movimento, onde você possa instalar também, e os super eletropostos que a gente vai começar a ver, que são esses que já funcionam em alguns pontos de estrada, onde você tem 15, 20 carregadores simultâneos, e a gente vai começar a ver esses eletropostos também nas cidades. Você vai começar a ter esses eletropostos nas cidades. Última pergunta relacionada ao eletroposto. Queria saber se vocês da marca já pensaram ou já ouviram alguém dizer sobre os eletropostos não terem aplicativos, passar o cartão, igual você vai no shopping, você sai do shopping, se você não tiver o aplicativo do shopping, você vai lá no Totem, paga o estacionamento e sai. Porque hoje os aplicativos, cada empresa tem um aplicativo e eu vou te falar, 80% deles travam de você não conseguir carregar com o seu usuário. Então, foi uma sugestão que eu até dei para vários aplicativos, mandei no feedback, sabe? Vocês poderiam colocar uma máquina de cartão e tal, para agilizar no processo da recarga, porque você tem que criar, preencher nome, endereço, aí coloca o cartão, trava, enfim. Vocês já olharam para isso ou é uma dúvida só minha? Não, é uma dúvida de várias pessoas. Essa é uma questão que aí está muito mais ligada ao fornecedor do que à própria BYD. O que a gente sempre imagina é que com o crescimento da rede instalada, você também vai ter mais oportunidades e mais facilidades. Mas eu acho difícil, pela uma questão tecnológica, que você tenha carregadores muito carregador com cartão de crédito. Eu acho que sempre o aplicativo vai ser. O que eu imagino que vai acontecer, assim como acontece com outras iFoods da vida, né? Você tinha vários aplicativos e eles acabaram migrando e hoje você tem basicamente só o iFood, concorrendo com o Rappi, outros. Mas assim, você vai acabar tendo em alguns aplicativos várias empresas você podendo fazer esse mesmo coisa. E também com o uso, certamente, isso vai melhorar. Vai melhorar. É o que eu falei, assim, você tem, um começo de aplicação, é normal que você tenha algumas questões que impactem isso, mas essas questões certamente vão sendo corrigidas porque é do interesse de quem está fornecendo o serviço. Se o aplicativo não funciona e você não carrega, ele está deixando de ganhar dinheiro, então ele certamente tem todo o interesse em resolver. Última pergunta, não sei se ela é muito técnica, não sei se se você que responde. Ciclos de bateria, 3.000 ciclos de bateria, certo? Mas eu não entendi isso até hoje, porque de 0 a 100 é um ciclo, certo? A bateria 0% até 100% é um ciclo, beleza. E se ela tiver em 20% e eu carreguei e completei até 100, aí vai contar mais um ciclo? Ou cada pedacinho da bateria tem o seu ciclo próprio ali? Eu tenho essa dúvida, não consegui esclarecer. Essa depois a gente pode falar especificamente com o engenheiro, mas eu acredito que não seja essa a conta. A conta é mais ou menos como acontece com o ciclo do celular. Não é toda vez que você carrega o celular que ele conta um ciclo. Ele conta um ciclo quando você faz uma carga completa, depende quando você esvazia ela e faz. Se você faz um carregamento intermediário, ele não conta como um ciclo. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Bom dia, sou Eduardo do Jornal Tribuna Ribeirão. Sobre essa questão do imposto da taxação que vem para o meio, qual que é o impacto que vocês estão imaginando aí para o mercado e para os preços dos carros? Olha, esse é um assunto que a gente tem ainda acompanhado de longe. O governo fez essa sinalização, ainda é preciso que a portaria seja editada e você vá ter exatamente quais são as cotas. Então, por enquanto, a gente está apenas observando. O que eu posso te garantir é que isso não afeta em nada os planos da BYD para o Brasil. A gente vai continuar trazendo carros competitivos, com preços
que a gente espera cada vez mais acessíveis, e no nosso caso, nós vamos ter a produção aqui no Brasil, então isso vai quase que eliminar essa questão, porque os nossos principais modelos vão ser feitos aqui na Bahia, então a gente não vai sofrer tanto com essa questão da taxação. De qualquer forma, pelo que está anunciado aí, ela é uma taxação gradual, que vai ser feita ao longo dos próximos meses, mas a gente ainda está esperando uma posição 100%, uma posição definitiva do governo para entender qual é o impacto disso. Por enquanto a gente ainda está esperando para ver, porque tem questão de cota, de quanto vai poder importar, tem uma série de detalhes que ainda não nos permitem fazer esse cálculo. Tem muita gente falando, vai aumentar 40 mil, vai aumentar 30 mil. Ainda não tem esse cálculo. A Volvo fez uma ação aí nacional, vocês devem ter acompanhado, e vocês chegaram a fazer alguma coisa parecida, ou pensam em fazer alguma coisa parecida, não? Que a Volvo fez uma crítica polida, digamos assim, mas uma crítica forte para o governo, né, em cima disso. É difícil comentar a ação de um concorrente. O que eu posso dizer é que a nossa situação é diferente da deles por conta da fábrica. A Volvo não tem planos para ter fábrica no Brasil. Então, para eles, qualquer mudança de imposto tem um efeito muito maior do que para a BYD. Com a BYD, com a gente esperando fim de 2024, começo de 2025, fabricar o carro aqui no Brasil, a gente vai pegar um período pequeno se pegar dessa questão de aumento de impostos. Então, essa é uma questão que, para a gente está muito mais preocupado em olhar a construção da fábrica, a inauguração das concessionárias, do que a questão do imposto, porque a gente sabe que no nosso caso a gente vai ter a fábrica produzindo aqui no Brasil. Obrigado.